Oi, gente, tudo bem por aí? Partiu ler a Bíblia, fazer a coisa que eu mais amo fazer, que é ler e principalmente ler a Bíblia. Vamos ler hoje capítulo 7 de 2 Samuel. Ontem foi maravilhoso. Finalizamos com uma briga conjugal. Poderia ser o título, né? Se isso aqui fosse um trabalho para ganhar dinheiro, eu poderia ter colocado isso, briga conjugal, no título, que daí rapidinho vinha muitas pessoas para assistir, para compartilhar, e assim ia viralizar e eu ia ganhar dinheiro. Mas não é um trabalho voluntário para que mais pessoas consigam acessar a Bíblia, né, ter acesso à Bíblia e saber que é facinho, é simples, é gostoso, é legal. Essa é a intenção do Toque de Clay, facilitar a leitura da Bíblia, mostrar que é simples, que não é esse bicho de 7 cabeças que as pessoas falam, não é chato, não é velho, não é coisa de gente antiga, não é nada disso, é bem gostosinho. Essa é a intenção de ler a Bíblia todos os dias, né? Por isso a gente coloca os títulos referente às leituras, né? As coisas que a gente tira de proveito daqui. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela fala sobre Jesus, implicitamente, né? E esse capítulo aqui, 7, ele é o central desse livro que fala sobre Jesus, né? Vamos ler sobre Natã e sobre Davi, mas ele vai falar sobre Jesus implicitamente, como tudo, né? Todos os livros, tudo fala sobre Jesus, tudo faz alusão a Jesus, né? Por isso que eu amo tanto. Quando você lê com consciência, você vê Jesus em todas as linhas. É muito lindo isso. Vamos lá. O rei Davi conseguiu controlar completamente o seu reino. O Senhor Deus o livrou de todos os seus inimigos. Olha que versículo lindo. Ai, quem dera fosse o nosso presidente, né? O nosso não rei, né? Porque nós não vivemos na monarquia, graças a Deus, embora pareça. Mas pensou, o rei Davi conseguiu controlar completamente o seu reino e o Senhor Deus o livrou de todos os seus inimigos. Um dia, Davi disse ao profeta Natã: "Veja só, aqui estou eu, morando numa casa revestida de madeira de cedro, enquanto a Arca da Aliança está guardada numa barraca." Olha que coisa linda. Davi se preocupava com a indiferença social. Tão raro hoje em dia, né? Tão raro. Não vou entrar em política, tá, gente? Não fica brigando aí nos comentários, não, tá? Nem perturbando minha alma com essas coisas. Mas nós todos sabemos que eles não estão nem aí para quem está pobre, quem está rico, e nem nada. Aqui Davi se preocupava com a indiferença social. Ele falava assim: eu estou aqui morando numa casa, num palácio maravilhoso, todo de madeira de cedro, todo bonito. E a arca do Senhor, a presença de Deus era representada pela arca naquela época, né? A presença de Deus estava na arca. Tá dentro de uma tenda de lona, de pano. Não é legal isso. Ele se incomodou com aquilo. Olha que bonito. Quem dera os nossos governantes se incomodassem, né? Enquanto eles estão morando em palácios, as pessoas estão morando em palafitas, né? Mas infelizmente eles não estão nem aí. Eles até preferem que morem lá para poder ganhar a próxima eleição, né? É uma coisa muito triste, né? Ai, mas nós que cremos na palavra de Deus, né, temos esperança de que isso tudo vai acabar um dia e a gente vai morar na Nova Jerusalém, onde não vai ter desigualdade social. Mas enfim, vamos parar de falar isso, eu não sei nem porque eu estou falando isso. Não arrumem confusão aí nos comentários. Vamos voltar para a palavra de Deus aqui. E Davi se preocupou, porque ele estava morando ali num palácio maravilhoso, todo de madeira de cedro, uma madeira caríssima, todo lindo, e a arca estava lá numa tenda. E aí ele falou isso com Natã, né? Com o profeta Natã. Daí Natã respondeu:
faça tudo o que quiser, porque o Senhor Deus está com você. O profeta respondeu para ele, né? Mas naquela noite o Senhor disse a Natã o profeta, né? Vá e diga ao meu servo Davi que eu mandei dizer a seguinte mensagem: não é você a pessoa que deve construir um templo para eu morar nele. Que coisa mais linda. A gente que sabe a história, né? A gente que sabe a história acha linda essa mensagem aqui. E é isso que Deus vê na gente. Ai, deixa eu entrar no meu lado romântico aqui um pouquinho, gente, porque Deus mandou falar para Davi, não é você que vai construir o templo para mim. Deus olha para você, Deus olha para mim e fala assim, calma, Clay, calma, que os seus sonhos são pequenininhos perto do que eu tenho para você. Calma você aí, ouvinte, de mais de 85 países que estão ouvindo o Toque de Clay pelo Spotify. Você que está aí ouvindo, seus sonhos são pequenos perto do que eu tenho para você. Eu tenho muito mais, eu tenho muito mais. O seu legado é imenso, é gigantesco. Calma. Eu sei o seu futuro, eu sei o seu presente, o seu passado, eu sei tudo. É isso que Deus está falando com você hoje. Calma. Só segue, só vai. Só coloca o pé, que o chão eu vou colocar. Deus está falando isso com você hoje. Só vai. Só vai que vai dar certo. Ai, Deus falou com o profeta Natã para avisar Davi, não é você que vai construir o templo para eu morar nele. Desde que eu tirei do Egito, o povo de Israel e até hoje, eu não tenho morado em nenhum templo. Eu tenho morado em barracas. Em toda a minha viagem com o povo de Israel, nunca perguntei aos líderes que escolhi por que razão eles não construíram para mim um templo revestido de cedro. Portanto, diga ao meu servo Davi, que eu, o Senhor, o Todo-Poderoso, digo o seguinte: eu tirei você do trabalho de cuidar de ovelhas nos campos, para que governasse o meu povo de Israel. Estive com você em todos os lugares por onde tem ido, e conforme você foi avançando, eu o defendi de todos os seus inimigos. Estou com vontade de chorar. Peraí só um pouquinho. Ai, gente, desculpa. Me emocionei porque Deus está falando com Davi aqui, mas podia facilmente estar falando comigo e com você. Facilmente. Gente, você que está me ouvindo aí, seja onde você estiver, no carro, no banheiro, na academia, no ônibus, em qualquer lugar que você estiver, na cozinha, né? Às vezes a pessoa está fazendo comida e está me ouvindo. Eu vou ler de novo essa parte que Deus está falando com Davi e você pega para você. Pega para você. Como se Deus estivesse falando. Como não? Deus está falando com você. Olha isso. Me emocionei porque eu senti Deus falando comigo. Eu quero que você sinta Deus falando com você também. Portanto, diga isso para o meu servo. Você, coloca o seu nome. Para minha serva Clay, para minha serva Maria, João, José, seja quem for que está me ouvindo. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, digo o seguinte: eu tirei você do seu trabalho, aqui no caso de cuidar de ovelhas do campo, né? Para que você governasse o meu povo de Israel. Estive com você em todos os lugares por onde você tem ido. Conforme você foi avançando, eu o defendi de todos os seus inimigos. Eu farei que você seja famoso, tão famoso quanto os maiores líderes do mundo. Escolhi um lugar para o meu povo de Israel. Eu o fiz morar ali, onde eles viverão em paz. Desde que entraram nessa terra, eles têm sido atacados por povos violentos, mas isso não acontecerá mais. Eu prometo que livrarei você de todos os seus inimigos e que lhe darei descendentes. E quando você morrer e for sepultado ao lado dos seus antepassados, eu colocarei um dos seus filhos como rei e tornarei
e tornarei forte o reinado dele. Será ele quem constituirá um templo para mim. Eu farei com que os seus descendentes governem para sempre. Espera um pouquinho, gente. Estou muito emocionada. Só um momentinho. Geralmente, quando acontece isso, de eu sentir muito a presença de Deus, assim, eu paro o vídeo e começo de novo. Mas eu não vou fazer isso. Ó, o Senhor está falando com a gente, que Ele tirou a gente. Eu vou resumir isso aqui para você entender melhor, porque eu provavelmente estou gaguejando. O Senhor está falando com a gente que Ele tirou a gente de um lugar tão ruim, que Ele tirou você de lugares horríveis e te colocou em lugares bons, e que não é para você ficar preocupado com o lugar que você está agora. Ele vai te colocar em lugares melhores ainda, que você está indo para o caminho certo, você está no lugar certo, que os seus descendentes serão abençoados, mesmo que agora está difícil, está complicado, você está preocupado com seus filhos, com seus netos, com seus sobrinhos, mas nada vai dar errado. É Ele que está te guiando, é Ele que está providenciando tudo isso. Não se preocupa, os seus descendentes serão famosos, serão prósperos, serão abençoados por causa da sua oração. Não se preocupe, entrega na mão de Deus e vai. É isso que Deus está falando, Ele está cuidando. Olha o tanto de coisa que você já passou na sua vida, olha tudo que Deus te livrou. Não se preocupe, só vai. É isso que Deus está falando com a gente hoje, só vai. Só vai. Só vai. E agora, voltando para a história realmente de Davi, Deus está falando com ele assim, que um dos descendentes dele, não falou o nome de Salomão aqui, nós sabemos, porque graças a Deus estamos nessa era, mas é sobre Salomão que Deus está falando aqui. Deus usou o profeta Natan para falar com ele, um dos seus descendentes vai construir o templo para mim. Não é você, Davi, o responsável, o comissionado para isso. Não é a sua missão fazer o templo. A sua missão é outra, é ser rei de Israel. Quem vai construir o templo para mim é um dos seus filhos, e eu vou estar com ele. Ó. E quando você morrer e for sepultado ao lado dos seus antepassados, eu colocarei um dos seus filhos como rei, e tornarei forte o reinado dele. Será ele quem construirá um templo para mim, e eu farei com que os seus descendentes governem para sempre. Aqui já está falando de Jesus, que Jesus veio da raiz de Davi, né? Por isso que fala filho de Davi. Não fala? Jesus, filho de Davi, a estrelinha de Davi que lembra Jesus e tudo. Então, seus descendentes reinem para sempre. Aí já está falando da glória de Jesus e tal. Eu serei o pai dele e ele será o meu filho. Quando ele errar, eu o castigarei como um pai castiga um filho. Porém, não retirarei dele o meu amor, como fiz com Saul, para que você pudesse ser rei. Você sempre terá descendentes, e eu farei com que o seu reinado dure para sempre, e a sua descendência real nunca terminará. Fala de Jesus de novo. E Natan contou a Davi tudo o que Deus lhe havia revelado. O rei Davi entrou na barraca, sentou-se e orou assim. Agora Davi foi lá na barraca onde a arca estava. Ele saiu do palácio de cedro e foi lá na barraca. Ó Senhor, meu Deus. Estou com medo até de chorar de novo. Me controlei muito aqui. Agora Davi, vamos imaginar essa cena, entrar na história. Davi está sentado dentro de uma barraca de lona, uma casa de cigano. Ele está lá dentro. E ele vai orar. Ó Senhor, meu Deus, eu não mereço tudo o que fizeste por mim no passado, e a minha família também não merece. E como se as bênçãos do passado ainda fossem poucas, ainda estás fazendo promessas a respeito dos meus descendentes no futuro. E deixaste um homem ver isso, ó Senhor, meu Deus. O que mais posso te dizer? Tu me conheces, pois sou teu servo. Era o teu desejo e propósito fazer isso, e tu me deixaste saber de todas essas coisas grandes, grandes coisas. Como és grandes, ó Senhor, nosso Deus. Não há ninguém igual a ti. Como temos ouvido dizer, somente tu és Deus. Não existe outro, não há nenhuma outra nação na terra como o teu povo de Israel, que libertaste para ser o teu próprio povo. Tu te tornaste famoso e fizeste grandes e maravilhosas coisas por eles.
Tu libertaste o teu povo do Egito, expulsaste as outras nações e os seus deuses conforme o teu povo ia avançando. Glória a Deus. Ó Senhor, Tu fizeste com que o teu povo de Israel fosse teu para sempre e te tornaste o seu Deus. E agora, ó Senhor, nosso Deus, confirma a sua promessa que fizeste a meu respeito e a respeito da minha família e cumpre o que disseste que ia acontecer. A tua fama será grande e para sempre as pessoas dirão: o Senhor Todo-Poderoso é o Deus de Israel. E tu farás com que sempre haja reis entre os meus descendentes. Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, eu tenho coragem para te fazer esta oração, porque revelaste a mim, o teu servo, que farás com que os meus descendentes sejam reis. E mais, tu, ó Senhor, me fizeste essa maravilhosa promessa, e as tuas promessas sempre se cumprem, porque tu és Deus. Aleluias. Eu te peço agora que abençoe os meus descendentes para que eles continuem a ter sempre a tua proteção. Tu, ó Senhor, meu Deus, prometeste isso, que a tua bênção esteja com os meus descendentes para sempre. Amém. Olha que oração legal que Davi fez aqui. O que a gente aprende com essa oração de Davi aqui? A gente aprende a orar pelos nossos descendentes. Você já orou pelos filhos dos seus filhos? Você já orou pelos seus netos, pelos seus bisnetos? Você já orou pelas suas noras, pelos seus genros? Você já orou pelos namorados dos seus bisnetos, dos seus netos? Você já orou pelos namorados dos seus sobrinhos, sobrinhas? Você já fez esse tipo de oração futurista? Eu já muito antes de ter filhos, eu já orava pelos meus filhos e pelos cônjuges dos meus filhos. E até hoje eu ainda oro. Oro e peço a Deus que abençoe os filhos dos meus filhos, porque eu aprendi aqui na Bíblia e agora eu tô relembrando de novo com Davi e tô falando para vocês, tô ensinando vocês, orem pelos seus descendentes, porque Davi orou e ele livrou de muitos maus. Salomão lá na frente, nós já lemos Eclesiastes, aqui no YouTube eu acho que não, mas no Spotify com certeza nós já lemos Eclesiastes, Salmos, tudo lá. Salomão teve uns momentos que ele ficou meio doidão lá, né? Mas ele estava debaixo da bênção de Deus porque Davi orou por ele antes de ele nem sonhar, nem nada. Davi já estava orando por ele aqui, ó, dentro da tenda. Davi estava orando por Salomão. Salomão já estava prometido por Natã antes de tudo, assim. Deus já sabia de Salomão, que Salomão era o prometido, a missão de Salomão era construir o templo, e Davi estava orando aqui pelos descendentes. Que coisa mais linda, né? Então que hoje você ore pelos seus descendentes, ore pelo seu legado, pelo que vai ficar, pelo que vai continuar, pela sua raiz que vai se expandir, que seja uma raiz abençoada, que seja uma raiz que tenha um legado de oração, um legado de bênção, em nome de Jesus. Beijão e até amanhã.